Levanta a mão assim: Espírito de revelação, venha sobre mim, em nome de Jesus. Irmãos, em Gálatas 6,6, o apóstolo São Paulo ele dá uma orientação bíblica dizendo, está preparado aí? Divida os seus bens, repete, com aquele que te ensinar os segredos de Deus. Olha que ele mostrando o poder de você ter conhecimento das coisas sagradas. Eu vou dizer, isso vale mais do que o patrimônio da pessoa, né? Então, pode assentar. Olha para o seu irmão assim, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Não, é para você dizer para ele assim, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Irmãos, coloca aí para mim Mateus 11:12. Tem aquele banner? Tem? Aquele banner. Isso aqui nós temos que ficar de pé para ler isso aqui, que isso aqui é um tesouro. Vamos lá, 1, 2 e vamos lá. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tem gente que coloca aquela tradução do hebraico, aquela a tradução original, né? Até eu fiz um banner dela, lembra? Então vamos lá. Tira isso daí, tira daí. Você tem ela aí? Você tem? Ele está procurando lá. E eu falei para ele desde sexta-feira, né? Está escrito assim, olha como é que está escrito na minha Bíblia. Desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus, fala as promessas de Deus, são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. Vamos ler outra vez? Achou aí? Então vamos começar, vamos lá. Desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. Olha bem, a Bíblia tem, pode sentar, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Quantas mil promessas? 5.000 promessas no Velho Testamento e 3.000 promessas no Novo Testamento. Promessa de tudo enquanto é coisa que você pode imaginar. Mais de 8.000 promessas. E Jesus, ele disse assim, desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam delas. Eu fiquei pensando assim, o que Jesus quis dizer que somente quem é violento, que não tem nada a ver com violência maligna, não. É você ser violento na oração. E você saber que aquele que prometeu, ele não prometeu apenas para deixar escrito. Ele diz assim, eu tenho poder de cumprir aquilo que eu prometi. Eu tenho poder de cumprir aquilo que eu prometi. Compreenderam? Então preste atenção, levanta a sua cabeça. Vocês conhecem bastante a minha história. O meu pai criou 25 filhos. 25 filhos. Eu fico olhando a despesa que a Sara e a Liz dá por mês para ter uma vida tranquila, uma vida assim, ter o leitinho,
ter uma roupinha de frio, né? Pagar um plano de saúde, né? Então, agora você imagina 25 filhos, as panelas de arroz eram desse tamanho. E a minha mãe não tinha empregada, ela cozinhava, passava, lavava roupa e ainda tinha tempo de namorar com o marido. Eu tinha tempo de ficar cheirosa lá e dar uma namorada com o marido, né, com meu pai. Eu nasci nesse ambiente de dificuldade, A minha mãe nunca tinha comprado mantimento para o mês inteiro. Não tinha televisão dentro de casa. Uma vida muito difícil. Muito difícil. E eu nasci no meio dessa situação, né? Meus irmãos infiltraram na bebida alcoólica. Um grupo de 5 irmãos meus cachaceiros, de chegar em casa escornado e uma situação dessa, né? Aí eu entro na igreja. Faltava tudo. E aí eu descubro que a Bíblia tem 8.000 promessas para quem crê em Deus. Promessa de tudo enquanto é jeito. Eu levanto o pobre do pó, eu pego o mais simples dos homens e o faço assentar entre os príncipes e poderosos. E aí eu leio lá, Jesus dizendo, desde os dias de João Batista, isso há 52 anos atrás, desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam delas. Aí eu entro na igreja, começo a ser dizimista fiel, ofertante fiel, do pouquinho que Deus me dava. O meu pai trabalhando de pedreiro, e pegando o dinheirinho do pedreiro e dando dízimo, dando oferta. Eu lembro que o meu pai pegava 25 envelopes, um para cada filho, e dizia assim, eu vou dar uma oferta para cada filho. Os filhos tudo na orgia. Ele dizia assim, eu vou dar uma oferta por cada filho para que todos tenham casa própria, né? Aí a minha mãe na igreja, diaconisa, meu pai diácono, eu também, diácono da igreja. Aí eu chego um dia em casa para almoçar, só tinha arroz e ovo. E dias atrás eu tinha assistido uma reportagem na televisão, naquela época, da penitenciária de Neves, aonde todo dia de manhã, isso acontece até hoje, vai um caminhão baú levar café da manhã para os presos. Pão, manteiga, bolo, uma fruta, um suco, um café com leite. Todo dia os presos recebem ali de manhã. Aí na hora do almoço os presos recebem outro baú de caminhão trazendo uma marmita para cada um. Na marmita tem carne, tem frango, tem salada, tem arroz, tem feijão, tem batatinha frita e tem um doce, um potinho de doce e tem também um suco de laranja. Aí de tarde vem outro caminhão de baú, cheio de comida para o jantar, para os presos, para os estupradores, para aqueles homens que arrancou o coração da mãe, matou o pai, matou a mãe, estuprou uma criança. Eles têm café da manhã o melhor, almoço o melhor, jantar o melhor, e ainda tinha a oportunidade de tarde tomar um banho de sol. Um banho de sol. Aí eu chego em casa, eu assisti isso na televisão. Eu chego em casa e a minha mãe fala assim, vamos sentar mesmo para almoçar.
Ela colocou uma travessa de arroz, uma travessa com ovos, e falou, tem arroz e ovo. Eu falei assim, só isso? Ela falou, só. Aí meu pai falou assim, Jerônimo, faz a oração. Eu falei assim, pai, eu não vou orar. Ele falou, o que que foi? Eu falei, eu não vou orar. Agradecendo a Deus por essa comida. Ele falou assim, você vai orar. Por que que você não vai orar? Eu falei, pai, o senhor é um homem de Deus. A minha mãe é uma mulher de Deus. Todo dia a gente está na igreja, orando, adorando a Deus, trabalhando com honestidade. Dá uma olhada lá, todo mês o senhor, a minha mãe e eu somos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, ajudando a casa de Deus. E eu chego aqui e não tem comida na mesa. Aonde está a promessa do Salmo 23? Nada te faltará. O Salmo 23 é poesia ou é profecia? Será que está ali só para colorir a Bíblia? Ou é uma promessa de Deus? E nada te faltará. Eu não vou orar. Porque enquanto não tem nada na mesa aqui, lá na penitenciária de Neves, tem café da manhã com fartura para os estupradores, para os assassinos. Tem almoço com fartura para eles. Tem jantar, tem banho de sol, tem tudo para eles. E eu que sou servo de Deus, o senhor que é servo de Deus, a minha mãe que é serva de Deus, não tem comida na mesa. Aí eu vi o meu pai só fazer assim, para arrancar a correia. Você vai orar? Ou eu tenho que te dar uma surra? E eu já era rapaz. Eu falei, eu vou orar, pai. Senhor, obrigado por essa comida. Orei chorando. Mas dentro de mim eu tinha uma revolta. Uma revolta. Por que Deus não está cumprindo o que Ele prometeu na nossa vida? Por que Deus não está cumprindo o que Ele prometeu na Bíblia, na nossa vida? Eu estava revoltado com a situação. Revoltado em saber que Deus podia mudar tudo aquilo. E eu não sabia por que Ele não mudou. Não mudava. Aí o meu pai procurou o meu pastor e falou assim, pastor, dá uns conselhos para o Jerônimo, porque ele está muito nervoso. Aí o meu pastor me procurou assim, seu pai falou que você está muito nervoso. Eu falei assim, estou nervoso sim, pastor, nervoso com a vida que eu estou levando. É duro chegar em casa e não ter comida direito na mesa. É duro chegar em casa e ver faltando tudo. E nós somos servos de Deus. E eu leio na Bíblia dizendo, Jesus dizendo, desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam delas. Eu estava com uma vida tão difícil, tão difícil. Passaram alguns tempos e a vida não melhorou. E eu revoltado com a situação. Aí eu pedi ao meu cunhado Gilmar, não tinha carro, a Brasília dele emprestada, a Brasília, isso há mais de quase 50 anos atrás, ele me emprestou a Brasília dele. Eu fui atravessar uma avenida, vi uma carreta e bateu na Brasília, e a Brasília deu 3 cambanhotas assim, ó. Furou eu não tive nada, furou essa veia aqui, e aqui jorrava sangue no meu rosto. Eu fui para casa, como é que eu ia pagar o meu cunhado? Eu fiquei 2 dias trancado no quarto, chorando,
de tanta dificuldade. Aí foi um amigo meu, o pastor Marco Aurélio, que era muito amigo, e falou assim: João, vem cá te avisar, o que está acontecendo com você? Você está com algum pecado? Você tem algum pecado na sua vida? Porque eu nunca vi tanta desgraça na vida de uma pessoa. Eu falei assim: ô Marco Aurélio, você veio aqui para me encher a paciência, pode ir embora. E ali eu liguei para o Marcelo, do Mocidade Paraquê, e falei: Marcelo, deixa eu ficar lá no acampamento uns 3 dias consagrando. Ele falou: pode ir. Era na BR. Aí eu fui para lá, 3 dias sem comer e sem beber, jejuando, revoltado com a vida miserável, a vida de cauda, a vida de derrotado, um frio, e eu de noite encostado no eucalipto, abri a Bíblia, e com a lanterna eu comecei a ler, tremendo de frio, com fome, com sede. Eu falei: Deus, eu vou ler algumas passagens da Bíblia para lembrar o Senhor que o Senhor tem poder de mudar a minha vida. A primeira que eu li foi 1 Samuel. O Senhor é aquele que dá a vida e tira a vida. O Senhor é aquele que faz o homem descer a sepultura e levanta o homem da sepultura. O Senhor é aquele que humilha o homem que o Senhor quer e exalta o homem que o Senhor quer. O Senhor é aquele que empobrece o homem que o Senhor quer e enriquece o homem que o Senhor quer. Então, meu Deus, isso aqui é poesia ou é uma profecia? E eu disse: Senhor, eu vou rasgar essa promessa da Bíblia, e eu vou comer o que o Senhor escreveu. E eu disse assim, quando eu engoli, eu falei: se o Senhor não cumprir o que o Senhor escreveu, eu risco o meu nome do livro da vida. Foi aí que eu aprendi o que Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. 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 Então, eu saí dali. E hoje eu sou o resultado daquele dia. Oh Jesus, hoje a minha vida é resultado daquele dia. Desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. É da igreja. Então, preste atenção. O que mais Satanás quer é que você viva satisfeito como cauda, vive alegre, não tendo nada para comer, geladeira vazia, o nome no cartório sendo processado, cheque especial arrebentando, dinheiro emprestado, falta tudo, e você está na igreja: oh Jesus, aleluia, glória a Deus, me perdoe, que nada. Senhor, as suas promessas são verdade ou é mentira? É poesia ou é verdade? É hora da igreja se revoltar. Não é contra Deus, é contra a situação. Porque Deus diz assim: eu
O que Deus falou? Vai lá e diga, meu povo, que eu só não vou cumprir o que eu prometi se houver algum homem que possa impedir o nascer do dia ou chegar da noite. Então, esse negócio de entra ano e sai ano, a sua vida continua no chão. Entra ano e sai ano, cheio de dívida. Entra ano e sai ano, lá na cauda do diabo. Entra ano e sai ano, colecionando derrota em tudo que você faz. Lembra que Jesus disse: as promessas são para os violentos. 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 Recebe isso aí, não grito glória a Deus aí. As promessas são para os violentos. Agora é que eu vou começar a pregar. Vamos. Coloca aí. Preste atenção, antes de colocar. Jacó tem um problema lá com Esaú, seu irmão. E Jacó foge, porque Esaú disse: eu vou te matar. Jacó fica muitos anos fugindo, dormindo no meio do mato, no deserto. E Esaú contratou 400 jagunços para procurar Jacó e matar Jacó. 400 jagunços, comandado por Esaú, vamos procurar Jacó e matar Jacó. Então Jacó fugia da morte prometida pelo seu próprio irmão. Aí, olha a oração de Jacó. Pode colocar aí, vamos lá. A oração violenta de Jacó. Lutando com um anjo uma noite até o clarear da madrugada, dizendo: eu só te largo se o Senhor me abençoar. Não, você não pegou não. Senhor, eu só te largo se o Senhor mudar o coração do meu irmão. O senhor não está vendo que o meu irmão está vindo com 400 jagunços para me matar? Eu estou cansado de fugir, estou cansado de morar no meio do mato, estou cansado. Eu só te largo se o Senhor mudar o coração do meu irmão. O Senhor pode mudar o coração dele. Uma noite inteira e o anjo dizendo assim: eu não te abençoo, então não te largo. Eu não te abençoo, então não te largo. Aí quando foi o clarear da madrugada, olha o que o anjo falou para ele. Então disse o anjo a Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim seu nome será Israel. Pois como príncipe, como guerreiro revoltado com a situação, lutaste com Deus para que prevalecesse a sua vontade. Já glória a Deus, a igreja viva. Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Por isso que o nome dele se tornou o nome da nação. Vamos para Israel? Vamos para um lugar onde o povo sabe que Deus pode mudar qualquer situação. A partir desse momento, quando hoje falou assim: já que você, eu estou mudando de ideia, eu estou te abençoando. Aí falou: agora você pode subir. Aí sabe o que aconteceu? Jacó não fugiu mais. Ele viu lá Esaú, 400 homens vindo com arma e gritando: morte a Jacó. Jacó ajoelhou. Jacó ajoelhou. E Deus foi tirando o ódio do coração de Esaú.
E os dois vieram correndo e abraçaram e disseram: nós nos perdoamos uns aos outros. Você pode dar um glória a Deus aí? Agora preste atenção. O que Jesus disse? Os violentos se apoderam das promessas de Deus. Pessoas que oram de maneira violenta. Vamos lá olhar a oração agora de Moisés. Deus decide matar o povo que ele tirou do Egito porque o povo se corrompeu. Olha bem, Deus falou assim: Moisés, eu vou matar esse povo, porque eu tirei eles do Egito, eles me abandonaram e fizeram um bezerro de ouro, adorando outro Deus que não sou eu. Eu vou matar esse povo. Agora olha o que Moisés fez. Preste atenção, é o que você faz. Ah, Senhor, o Senhor decidiu matar, então mata mesmo, Senhor. Essa é a decisão do Senhor, né? Então, põe fogo, mata, lasca, arranca o pescoço de todo mundo, derrama sangue, esse povo não merece mesmo. Olha o que Moisés fez. Moisés intercede pelo povo dizendo: se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Olha a violência da oração do Moisés. Você está entendendo que você pode se revoltar contra uma decisão, contra uma situação? Não é revoltar contra Deus, não, porque Deus é nosso Pai. Aí ele diz assim, olha lá, Moisés intercede, volta lá. Moisés intercede pelo povo dizendo, olha que coisa violenta. Se o Senhor matar esse povo, risco o meu nome do livro da vida. Aí olha Deus agindo diante da oração dele. Número 3. Mediante a oração de Moisés, Deus se arrependeu e perdoou o povo que havia se corrompido. Reaja aí, igreja viva! Lembrando aqui do meu amigo pastor João Henrique Palharim. Ele chega na garagem, o netinho dele está lá brincando com aquele skate, né? Aí ele foi lá brincar de skate. Quem está dormindo, diga amém. Quem está vindo, dá um glória a Deus aí. Ele foi brincar de skate, e o skate, porque eu não gosto de skate lá em casa. Aí o skate, ele bateu, quebrou o cotovelo aqui. Quebrou, gritando, e foi para o hospital. Entra dia, sai dia, dor e cirurgia, aquele negócio todo. E passou um mês, ele não aguentava aquela dor aqui. Aí ele falou o seguinte: Senhor, está escrito em Isaías 53:4. Que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Faça valer para mim também. Faça valer para mim também. Porque vale para todo mundo e para mim, Senhor. Você está entendendo a revolta dele? Acabou. Ó.
Agora, olha a oração violenta de Ana. Olha lá. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, dizendo: o Senhor fechou a minha madre. E se o Senhor fechou, o Senhor tem poder de abrir. Peraí. A Bíblia fala claramente que Deus fechou a madre de Ana. Eu vou repetir para você entender. Deus fechou a madre dela e disse, Deus falou assim: você nunca vai ser mãe, você nunca vai gerar um filho. Eu, Deus, estou dizendo isso. Eu fechei sua madre. Qualquer um de vocês, não, é vontade de Deus. Irmãos, eu não estou aguentando você aceitando de mão beijada todas essas derrotas, esses fracassos, essas humilhações. O Deus Criador dos céus e da terra, fechei a madre de Ana. Ela nunca vai gerar um filho, nunca vai ser mãe. Decisão do próprio Deus. Aí ela ora dizendo: levantou-se Ana com amargura de alma, revoltada com a situação, orou ao Senhor e chorou abundantemente, dizendo: o Senhor fechou a minha madre. E se o Senhor fechou, o Senhor tem poder de abrir. Dá uma rajada de glória a Deus aí, igreja. Senta aí. Põe a número 2 aí, vamos lá. Não, aí você tem que ficar de pé para você ler isso aqui. Vamos lá. 1, 2 e vamos lá. E naquela mesma noite coabitou Ana com seu marido e ficou grávida de Samuel. É forte demais, igreja. Você da igreja. Irmãos, eu fico olhando para você, até a sua reação é uma reação assim. Que coisa, hein? Fica de pé. Aí faz, custa ficar de pé. Aquela pessoa assim, é igual aquele homem que estava vendo um homem. O que houve? Eu estou indo para o cemitério. Por que você está indo para o cemitério? Porque a minha vida está uma derrota. Ele falou: vou te dar um saco de laranja para você vender, só se for descascada. Meu Deus do céu, eu não aguento você. Você vai terminar o mesmo ano do jeito que você começou? Eu estou te perguntando. E naquela mesma noite, oh Jesus maravilhoso, e naquela mesma noite coabitou Ana com seu marido e ficou grávida de Samuel. Desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. Os violentos se apoderam dela. Irmão, a Ana, ela termina de orar e encharcou o altar de lágrima. E ela não perguntou assim se Deus curou, não. Senhor, já estou indo para casa. Aí Deus falou assim: como? Ela pegou o telefone, aquele de manivela, né? Aí quem é que está atendendo lá? O marido dela. O que foi? Vem correndo. Vem correndo. Vem correndo. Abre essa boca da glória. Vem correndo. Porque o mesmo Deus que fechou é o mesmo Deus que abriu.
Agora, a oração violenta do rei Ezequias. Coloca aí número 1, vai ser rápido. Número 1. Dentro do seu quarto de guerra, ele orou ao Senhor com o rosto colado em parede. Irmãos, eu preguei domingo passado, quarta-feira e sexta-feira o Emerson e o Fighter pregaram. Quando Deus decreta a morte do rei Ezequias, você vai morrer. Fala e diga para ele que eu escrevi no livro da vida que ele vai morrer, não viverá mais. Aí ele pega o rei Ezequias, ele era membro do Templo dos Anjos. Isaías fala assim: ô rei, eu vou preparar o seu funeral, vou preparar uma banda de música, vou decretar feriado nacional, vou comprar um caixão digno de um rei, e você vai ter o melhor funeral da história de Israel. Aí o rei Ezequias falou assim: é? Tá bom. Quando Isaías sai, ele levanta a cama entre a vida e a morte, encosta o rosto na parede, e ele ora dizendo: Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor me deixou vivo até agora, mas o Senhor decretou minha morte. Eu só quero te agradecer, Senhor, porque a tua vontade será feita na minha vida. Até o profeta Isaías já está preparando meu funeral. Eu só tenho que te agradecer, Senhor. O Senhor é maravilhoso, aleluia. Não foi isso que ele fez? Ele foi contra uma decisão de Deus. Deixa eu falar para você ouvir. Ele foi contra uma decisão de Deus. Não foi o diabo que decretou a morte dele, foi o próprio Deus que decretou a morte dele. E ele se levanta fraco. Ele encosta a parede porque não aguentava segurar o corpo dele. E ele vai contra uma decisão de Deus. Eu quero ver o senhor que é pai, a senhora que é mãe, encharcar o seu quarto de lágrimas, dizer: Deus, eu não aceito mais o meu filho nas drogas. Ou o Senhor faz isso, eu dou um risco meu nome do livro da vida. O Senhor tem poder de libertar ele. Você já foi lá na cozinha da sua casa e abriu a geladeira e falou: Deus, o Senhor não é Jeová Jireh? Olha a geladeira da minha casa, não tem água, nem água para beber. E aonde está o Salmo 23? O nada te faltará. Aonde está a sua promessa? Eu estou cansado, Deus. Estou na igreja todo dia, orando, cantando, batendo palma, sou até diaconisa, e a minha geladeira está vazia. O rei Ezequias, vamos ver a oração dele. O rei Ezequias disse: lembra-te, Senhor, vasculha os meus dias e veja se algum dia eu abandonei o primeiro amor ou saí da tua presença. Lembra-te, Senhor, que eu te amei todos os dias da minha vida. Lembra-te, Senhor, que eu andei em fidelidade, fui constante nos meus compromissos, nunca deixei de ser dizimista e ofertante fiel na tua casa, e sempre fui leal todos os dias da minha vida. Lembra-te, Senhor, sempre agi com inteireza de coração, sempre te coloquei em primeiro lugar na minha vida. Lembra-te, Senhor, que sempre fiz o que é reto aos seus olhos, fui honesto e íntegro. Lembra-te, Senhor, que a sepultura não te pode louvar, nem a morte te glorificar. Os mortos não têm fidelidade, somente os vivos louvam e adoram o teu nome.
Senhor, Senhor, diante de tudo isto, eu espero. Olha que violência. Olha que violência. Diante de tudo isso, eu espero com paciência até esta madrugada. Aonde o Senhor escreveu morrerás, apaga e escreva viverás. E ao clarear da madrugada, essa doença não estará mais no meu corpo. Essa doença não estará mais no meu corpo. Essa doença não estará mais no meu corpo. Reage, igreja viva. Você compreendeu o que Jesus está dizendo? Ó, Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora, as promessas de Deus são tomadas por violência, e os violentos se apoderam dela. Você não entendeu nada. Eu entro na igreja, menino novinho, saindo da adolescência e indo para a juventude, 5 irmãos cachaceiro, uma vida terrível, e o meu pastor pregando lá sobre Daniel. O Deus de Daniel está aqui. A igreja em silêncio. Eu levanto sozinho no meio da igreja e digo assim: Satanás, comigo vai ser diferente. Satanás, comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Reaja, a igreja viva. Eu ouvi falar de um Deus poderoso, de um Deus que ele fecha a boca dos leões, e ele larga o microfone e diz: o Deus de Daniel está aqui. E eu olhando para a minha família, 5 irmãos cachaceiros, o meu pai com dificuldade para tratar daquela tropa, minha mãe com luta e dificuldade. Eu disse: Satanás, comigo vai ser diferente. Eu vou falar para você uma coisa pequenininha. Toda frase que termina com vírgula é porque é para você dar uma respirada e o assunto não terminou. Ele vai continuar. Toda frase que ela termina com ponto e vírgula significa que você tem que uma respirada mais. Mas o assunto continua. Toda frase que termina com ponto, depois do ponto não tem mais nada. Por que Deus não muda a sua vida? Porque você vive colocando vírgula e ponto e vírgula. Você não coloca um ponto final nessa sua tragédia. Jesus chorou, ponto. Lázaro ressuscita. Deus te trouxe aqui para você colocar um ponto final. É ponto final, não tem nada mais vírgula. Não tem ponto e vírgula mais, igreja. É hora de você colocar um ponto final. Por que Deus não abre? Você vive colocando vírgula. Ah, Senhor, tudo bem. Aí vamos lá. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: vai e diga ao rei Ezequias, assim diz o Senhor, ouvi a tua oração,
ouvi a tua oração e a tua fidelidade, e vi as tuas lágrimas. Por causa disto, aonde eu escrevi morrerás, apaguei e escrevi viverás, e acrescentarei, pois, aos teus dias mais 15 anos de vida. Abre essa boca e bata a palma e dá glória. Reage, igreja viva, reage. Diga comigo assim: chega! Mais forte, vamos lá. Eu fico, pode assentar. Eu fico olhando a Ana. A Ana, ela termina de orar, encharcou o altar de lágrima. E aí o pastor dela, o profeta, o sacerdote Eli, olha ela de longe e fala assim: Ana, você está bêbado? Você bebeu? Ela falou: não. Eu quero que aquele que fechou, que ele abra a minha madre. E ela foi tão violenta que ela não ficou assim: será que Deus me curou? Peraí. Não, ela já ligou para o marido dela, falou assim: vem correndo. Aí, não é o meu estilo de pregação, eu fico até vermelho. Aí o marido dela, como é que chama o marido dela? Eucana, né? Aí o Cana falou assim, porque ela não explicou porque que ela mandou vir correndo. Vem correndo! E quando a mulher fala vem correndo, não atrasa não, que o pau vai quebrar. Aí o marido... Aí abriu a porta, ela... Deixa pra lá. Naquela mesma noite, Ana ficou grávida de Samuel. Você pode dar um glória a Deus aí? Diga para você, reage pelo amor de Deus, meu irmão. Fala pelo ouvir aí, vamos lá. Eu poderia fazer uma relação aqui de situações que você precisa colocar um ponto final. Você tem que... É uma palavra pesada, mas a gente está em família. Você tem que virar homem de verdade para colocar um ponto final. Você tem que virar mulher de verdade para você colocar um ponto final. Você não pode ser uma pessoa assim, tá tudo bem, o pau está quebrando, o inferno está lá dentro, e tá tudo bem nada. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos e longos dias. Poesia, é promessa de Deus, não é poesia, é promessa de Deus, igreja. Pode sentar. Fica de pé no seu lugar. Eu vou terminar lembrando a igreja, quando o rei Balaque
chamou Balaão, o maior profeta do mundo naquela época, e disse: Balaão, amaldiçoa o povo que Deus tirou do Egito. Amaldiçoa esse povo, para que o deserto se torne a sepultura deles. Aí Balaão disse: ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Contra a casa de Israel não vale encantamento. Rei Balaque, esse povo que Deus tirou do Egito tem a força de um touro selvagem, a fúria de uma leoa parida e a determinação de um leão que não descansa enquanto não devora a sua presa e bebe o sangue dela.